Rute, capítulo 1. No tempo dos juízes, houve fome na terra. Havia um homem. Ele era de Belém de Judá. Ele tinha sua esposa e 2 filhos. Com eles, ele foi para viver por algum tempo nos campos de Moabe. O nome desse homem era Elimeleque. Sua esposa se chamava Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Então, eles, chegando até Moabe, ficaram ali. Depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando ela sozinha com seus 2 filhos. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. O nome dessas mulheres era Orfa e Ruth. Passaram-se cerca de 10 anos e então agora Malom e Quilion morreram, deixando Noemi sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi, estando em Moabe, ouviu falar que o Senhor ajudou o seu povo, dando-lhe comida. Então ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Estando elas no caminho, deixando o lugar onde elas estavam morando, ela então falou para suas noras: voltem para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, assim como vocês foram com os falecidos e comigo, e que o Senhor lhes conceda encontrar cada uma de vocês segurança na casa de outro marido. Então, Noemi lhes deu beijo de despedida e elas começaram a chorar. Então elas disseram: Não, nós iremos com você para junto do seu povo. Noemi falou: Não, voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Por acaso poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ou, mesmo se eu tivesse esperança de ter outro marido, me casasse ainda hoje, depois disso tivesse filhos, vocês ficariam esperando que eles crescessem? Ou vocês ficariam à espera sem se casar? De maneira nenhuma, minhas filhas. Isso é mais amargo para mim do que é para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. E Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra Noemi. Ruth, porém, ficou com ela. Então Noemi falou para Ruth: Veja, sua concunhada, ela está voltando para casa, para o povo dela e para o Deus dela. Volte com ela. Ruth falou: Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe, porque onde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei eu. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer outra coisa que não a morte me separar de ti. Noemi, então, vendo que Ruth estava decidida de fato a acompanhá-la, então não insistiu mais com ela. Elas seguiram o caminho até a Judá. Chegando lá, todo o povo, toda a região estava alvoroçado por causa delas. E perguntavam às mulheres: Será que é Noemi? Noemi respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias ele me trouxe de volta. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe
junto com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente. Ele era do clã de Elimeleque. Ele era chamado de Boaz. Ruth, a moabita, falou com Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então Noemi respondeu: Vá, minha filha. E ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz voltou de Belém e ele cumprimentou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Os ceifeiros responderam: O Senhor te abençoe. Então, Boaz pergunta ao capataz dos ceifeiros: De quem é aquela moça? E o capataz responde: É uma moabita. Ela voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu permissão para recolher e juntar os feixes após os segadores. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Então, Boaz falou com Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas servas. Eu vou falar com os rapazes para que não lhe toquem em você, que eles não toquem em você. E quando você tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Preste atenção aonde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Então, Ruth inclinou-se, prostrou o rosto em terra e falou: Por quê? Achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: Me contaram tudo o que você tem feito pela sua sogra. Como você deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver no meio de um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua o que você tem feito e que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela disse para Boaz: Que eu continue sendo bem acolhida, meu Senhor. O Senhor animou e encorajou a sua serva, mesmo eu nem sequer sendo uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz chamou a Ruth, dizendo: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela sentou-se com os ceifeiros, Boaz lhe deu uma porção de grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu as seguintes ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando vocês estiverem recolhendo, tire algumas espigas dos feixes e deixe-as cair ao chão para que ela recolha. Não a impeçam. Assim, Ruth colheu espigas naquela lavoura até o entardecer.
E então, ela, depois disso, debulhou as espigas que havia juntado, quase chegando a quase uma arroba de cevada. Ela carregou-a até o povoado. Sua sogra viu quanto ela havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que tinha sobrado da refeição. Noemi disse para sua nora Ruth: Onde você trabalhou hoje? Onde você recolheu? Bendito seja aquele que se importou com você. Ruth respondeu dizendo assim. Ruth, a Moabita, respondeu dizendo assim: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: Bendito seja o Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e para com os mortos. E acrescentou: Esse homem é um dos nossos parentes, é um parente nosso, ele é um dos nossos resgatadores. Então, Ruth acrescentou dizendo assim: Ele mesmo me disse também o seguinte: Fique com as minhas servas, com os meus ceifeiros, até o final da minha colheita. E Ruth, a Moabita, continuou: Ele mesmo me disse também: Fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. A Noemi falou para Ruth, aconselhando a sua nora: É melhor mesmo você ir com as servas de Boaz, porque no outro campo, minha filha, poderiam molestá-la. Então, Ruth continuou colhendo para colher as espigas com as servas de Boaz até o final da colheita da cevada e do trigo. E ela continuou morando com a sua sogra. Ruth, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Devo procurar um lar seguro para a sua felicidade, minha filha. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não permita que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Então, quando ele for dormir, note bem o lugar onde ele se deitar. Vá até lá, descubra os seus pés e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Então, Ruth respondeu: Farei tudo o que você está me dizendo. Então Ruth desceu até a eira e fez tudo conforme sua sogra lhe havia orientado. Boaz comeu e bebeu e ficou alegre. Então ele foi se deitar próximo a um monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada. Descobriu seus pés e deitou-se. No meio da noite, o homem desperta de repente. Ele se vira e se assusta com uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou Ruth, sua serva, respondeu ela. Estenda o seu manto sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe disse:
O Senhor a abençoe, minha filha, pois esse teu gesto esse teu gesto de bondade foi ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, sejam ricos ou pobres. Agora, pois, não temas, minha filha. Todos os meus concidadãos sabem que és mulher virtuosa. É verdade, eu sou um resgatador, mas há um outro parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, está bem que a resgate, mas se não, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até pela manhã. Então Ruth deitou os seus pés de Boaz até pela manhã, mas levantou antes do dia clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Então Boaz disse para Ruth: traga-me um manto que está sobre ti e segure-o. Ela o segurou. O homem despejou sobre o manto 6 medidas de cevada e colocou sobre os ombros dela. Depois, ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou para sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Então Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi lhe disse: agora espere, minha filha, até ver o que acontecerá. Certamente aquele homem não descansará até que tenha resolvido, ou enquanto não resolver essa história hoje mesmo. Ruth, capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu até os portões da cidade e sentou-se. Naquele exato momento, passava por ali o resgatador, aquele que ele havia mencionado. Boaz falou com ele e disse: meu amigo, venha cá, sente-se. E ele sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse-lhes: sentem-se aqui. E eles sentaram-se. Então Boaz falou com o resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra de Elimeleque, nosso irmão. Pensei em apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes da cidade e sugerir que você compre a propriedade. Se quiser resgatá-la, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém mais tem esse direito. Primeiro você, depois eu. Vou resgatá-la, respondeu o resgatador. Diante disso, disse Boaz: quando você adquirir as terras de Noemi e Ruth, a Moabita, adquire também a viúva do falecido, para manter o nome dele na herança. Diante disso, o resgatador respondeu: sendo assim, não poderei resgatá-la. Colocaria em risco minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Naquele tempo em Israel, para o resgate e a transferência de propriedade ser válida, a pessoa tirava uma sandália e dava a outro. Assim se oficializavam os negócios em Israel. Quando o resgatador falou para Boaz: resgate a você mesmo, ele tirou a sandália. Boaz anunciou aos líderes e a todos os que estavam ali presentes:
Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e de Malom. E estou adquirindo também o direito de ter como esposa Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas. Os líderes e todos que estavam à porta confirmaram: somos testemunhas, e que o Senhor faça com essa mulher que está entrando em sua casa, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata, e seu nome ganhe fama em Belém. Que a família, que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem seja como Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz se casou com Ruth e ela se tornou sua esposa. Boaz possuiu a Ruth e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram para Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. O seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe trará nova vida e te sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que te ama e que é melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome dizendo: Noemi teve um filho, e lhe deram o nome Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Esses são os nomes dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi.